A graça e a paz do nosso Deus, amado irmão. Eu sou o seminarista Ian Guedes e esse é o projeto Sementes de Fé. Nós temos estudado o livro Coronavírus e Cristo, do pastor John Piper. Hoje a nossa semente de fé trará duas respostas do pastor John Piper à pergunta: o que Deus quer fazer através do coronavírus? Então nós estamos na parte 2 do livro e hoje nós veremos um pouco sobre o capítulo 7 e o capítulo 8 desse livro. Capítulo 7 e capítulo 8, ambos, cada um com uma resposta sobre a pergunta: o que Deus quer fazer através do coronavírus? A primeira resposta de hoje, então, que é a segunda resposta do livro, capítulo 7, a resposta é: enviando julgamentos divinos específicos. Através do coronavírus, Deus está enviando julgamentos divinos específicos. E aí, o Piper esclarece dizendo que algumas pessoas serão infectadas como uma forma de julgamento divino específico por causa das suas atitudes e ações pecaminosas. Irmãos, o fato de que toda miséria ser resultado da queda não significa que o julgamento individual específico seja por causa de pecados pessoais. Não significa que todo mundo que sofre por causa de pecados individuais. Então, Jó, capítulo 1, verso 1, nos diz: Jó era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Mesmo assim, o sofrimento veio para a sua vida. Contudo, algumas vezes, Deus usa doenças para trazer juízos particulares sobre aqueles que rejeitam e se entregam ao pecado, que rejeitam Deus e se entregam ao pecado. Ian, tem algum exemplo disso aí, dessa verdade, de que Deus pode trazer juízo específico para alguém? Porque algumas pessoas que estão sofrendo por causa de juízos específicos? Sim. Atos, capítulo 12, então pega a sua Bíblia, Atos, capítulo 12, verso 23. O texto fala que o rei Herodes se exaltou, deixando-se chamar de Deus. E aí o capítulo 12, verso 23 de Atos diz: no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Então, Deus trouxe um juízo para um pecado específico, que era o pecado do rei Herodes, dele querer se igualar a Deus ali naquela questão. Irmãos, embora nem todo sofrimento seja um juízo específico para pecados específicos, alguns são. Então, algumas pessoas poderão sofrer por causa de pecados específicos. O que isso nos leva a fazer? A fazer com que nós sondemos o nosso coração. Então, uma aplicação muito própria dessa questão é: vigie o teu coração, veja se você não está em pecado e por isso receberá juízo da parte de Deus. É apropriado para todos nós que nós sondemos os nossos corações para discernir se o nosso sofrimento é o juízo de Deus sobre a maneira como temos vivido, né, com relação ao pecado. Se você é crente, saiba que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8, 1. Portanto, o que está acontecendo na sua vida é disciplina, ou pode ser disciplina da parte de Deus, e não destruição, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo que aceita como um filho. Irmãos, a segunda resposta à pergunta que Deus está fazendo através do coronavírus está no capítulo 8. E a resposta é: Deus está despertando-nos para a segunda vinda. Deus está nos despertando para a segunda vinda. A resposta 3, então, do John Piper é que o coronavírus é um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. E aqui, irmãos, é importante nós entendermos uma coisa. Ao longo da história da igreja, houveram muitas tentativas frustradas de falar sobre o fim do mundo, sobre o final dos tempos. Porém, a Bíblia fala sobre uma coisa interessante, que é as chamadas dores de parto. Jesus disse que haveria indicadores da sua vida, que algumas coisas indicavam que ele estava para vir. O texto fala sobre guerras, fomes, terremotos. Está lá em Mateus, capítulo 24, verso 7. Ele chamou esses sinais de dores de partos, no versículo 8. Um versículo depois. Então, alguns sofrimentos, alguns gemidos, né, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, 22, são sinais de que Jesus está voltando. A aplicação desses sinais para a nossa vida, a aplicação
dessa verdade das Escrituras, do que o coronavírus é nas mãos de Deus, ou como Deus tem usado esses coronavírus, a aplicação é a seguinte, irmãos: vigiem. Jesus quer que nós vejamos as dores de parto, o que inclui o coronavírus, como lembretes, como um alerta, sabe? Piscando assim, de que ele está vindo e de que você precisa estar pronto. Mateus 24, 44 diz: estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. O Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. O coronavírus é como que uma das 7 trombetas do livro do Apocalipse, né? É juízo de Deus ali, o juízo parcial de Deus, não é o juízo final, mas que nos lembra de que haverá um juízo final, haverá uma destruição total. O coronavírus é um alerta misericordioso para que você esteja pronto, para que você esteja preparado. E o caminho para estar pronto, o caminho para estar preparado é: vá até Jesus, receba perdão pelos seus pecados, tudo que você cometeu, e aprenda a andar na luz. Abandone os seus pecados, busque a santificação e viva na luz do Senhor. Forte abraço, que Deus te abençoe, amado irmão.